Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso quarto Webinel. E essa edição, com uma novidade, a gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube, pelo LinkedIn. Então, é muito bom ver vocês por aqui. E hoje a gente vai falar sobre métricas. Contra métricas, não há argumentos, não é verdade? E a gente também já falou sobre a diferença de multicanal e omnichannel, a gente já falou sobre a nova legislação do SAC, a gente também já falou sobre o consumidor 5.0 e a mudança dos canais de atendimento. Então, se você quer conferir tudo isso que já rolou e ver a gravação desse aqui também, você se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações e é só procurar lá o canal Webinel, que todas as gravações dos nossos webinars vão estar lá. Combinado? E aqui a gente está hoje para falar de métricas. E eu tenho mais um recado. No final desse webinar, eu vou disponibilizar um material inédito para vocês, tá bom? Então, fique ligadinho, né, até o final, que também tem novidade. E a gente vai falar contra métricas, não há argumentos, né? E métrica não é só relatório que todas as áreas têm que fazer, entregar para o gestor, planilhas, documentos, não. Na verdade, para que servem as métricas? Elas apontam, né, quais são os gargalos e quais são os processos que precisam ser melhorados dentro de qualquer operação, incluindo a operação de atendimento ao cliente e também toda a jornada, né, do cliente quando a gente fala de Customer Experience. Né? E hoje a gente vai bater um papo sobre quais são as principais métricas e como que as operações de atendimento e os gestores podem começar a implantar para conseguir medir cada operação e propor mudanças para melhoria e assim ter um cliente cada vez mais satisfeito. Tá? Já que essa edição está cheia de novidades, quem recebeu meus e-mails desde da divulgação desse webinar recebeu o meu e-mail de ontem, onde eu pedi para quem já tivesse alguma pergunta sobre o tema, enviar para a gente. Então, a gente separou aqui algumas das perguntas que vocês mandaram por e-mail. Então, também fica ligado que primeiro vão ser feitas essas perguntas que a gente recebeu em resposta ao meu e-mail, e depois a gente vai abrir para as melhores perguntas do chat. Beleza? Então, agora vamos aos nossos convidados super especiais. E eu tenho aqui o Diego Azevedo, que é um super parceiro da NeoAssist e fundador da CS Academy. Oi, Diego, é muito bom ter você aqui em mais uma iniciativa da NeoAssist. Virgínia, brigadão aí pelo convite. Estou bem feliz de estar com vocês de novo. Pessoal, boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Espero que seja um conteúdo bem rico para todo mundo. Com certeza vai ser, Diego. E para falar com a gente aqui também, eu chamei o Igor Murta, que é coordenador educacional da Universidade Trek, e ele manja tudo de métrica. Seja bem-vindo, Igor. Obrigado, Virgínia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Diego. Agradeço demais o convite. Para mim é sempre um prazer, né, falar sobre métricas de atendimento ou de experiência do cliente. Com isso que a gente trabalha bastante lá na Trek, né? E vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês também. Vamos embora, então, que o pessoal está ansioso aqui, cheio de pergunta. Então, vamos começar a falar, né, dos KPIs, né, dos indicadores de performance, né? Todas as áreas, hoje em dia, já sabem que a gente precisa usar indicadores para melhorar cada vez mais os nossos processos. E na área de atendimento, isso não é diferente. Ainda mais porque, hoje em dia, não basta oferecer um bom produto ou um bom serviço, se na hora do atendimento, por alguma questão ali, pedido atrasou, eu estou com problema de acessar determinada ferramenta, se a gente não tiver um bom atendimento, toda a experiência que a gente planejou ali na utilização e entrega do serviço vai por água abaixo, né? E para vocês terem uma ideia, hoje, para um cliente se tornar fiel à marca, segundo uma pesquisa, 57% o critério mais importante é o atendimento, né? E esse critério só perde para preço, que fica em 62%. Mesmo assim, tá super perto. E, Diego, conta pra gente, na sua visão aí de Customer Success e Customer Experience, quais são os riscos que uma empresa corre se ela não monitorar os indicadores e, respectivamente, se os processos que ela tem são de fato o que o cliente espera e assim não consegue entregar uma experiência satisfatória.
Legal, Virginia, obrigado. Ótima pergunta bom, você já abriu o papo já falando de uma informação que veio de uma pesquisa, né? Falando que preço e experiência é decisivo para um cliente comprar, né? Se relacionar ainda mais com a empresa. Isso já é um indicador que quem quiser usar já está público, né? Então, putz, preciso... preço é decisor e CX é decisor para o meu negócio. Quem quiser pode usar essa informação. Só que os dados de mercado eles não são suficientes, né? Então, todo mundo tem esse dado público, né? Você deve ter buscado aí e deve estar publicado em algum artigo e tal. E a gente precisa buscar os dados da nossa empresa também, né? Quais são os dados importantes para o meu negócio? Né? Por exemplo, tem uma loja física, quantas pessoas entram por dia e quantas pessoas convertem em compras? Eu tenho um software de atendimento como o de vocês, quantos usuários entram por dia? Né? Quantos atendentes utilizam? Então, cada negócio vai ter o seu indicador. Se a gente não observar esses indicadores que a gente chama de lead indicators, né? São os indicadores que lideram ali o nosso negócio, que muitas vezes, a maioria das vezes, são indicadores que só a gente tem, né? São indicadores que só o nosso nicho tem, fica muito difícil da gente ser estratégico na tomada de decisão. Então, como que a gente vai saber se eu preciso ter mais ações de engajamento, ou mais ações de uso, ou mais ações para uma funcionalidade específica, se eu não tenho esse dado em mãos, né? Então, os dados, realmente, eles vão guiar para tudo, né? E quanto mais a gente tiver informações sobre o nosso business, sobre o nosso negócio, melhor. Então, para iniciar, eu acho que eu gostaria de trazer esse ponto, né? Procurar indicadores que fazem muito sentido para o seu negócio, né? Qual que é esse indicador? Às vezes pode ser 1 ou 2 só para começar, mas precisa ter também um indicador próprio do nosso negócio, né? E, Diego, foi o que você disse, né? Tem um monte aqui de KPIs, né? Indicadores. Eu separei alguns aqui, só para todo mundo ter ideia da sopa de letrinhas e da quantidade de processos que a gente consegue medir. Tem o TMA, que é o tempo médio de atendimento, tem o TME, que é o tempo médio de espera, tem o tempo de resposta inicial, tem o FCR, que é o First Call Resolution, né? Que é a resolução no primeiro chamado, tem o número de chamados atendidos, taxa de abandono, tem a CSAT, né, que é o Customer Satisfaction Score, a NPS, que é o Net Promoter Score, e o engajamento do funcionário. Todas essas métricas são exclusivas, né, do atendimento, né? Então, uma operação de atendimento, um serviço de atendimento ao cliente, pode usar todas essas métricas aqui. E, Igor, uma empresa que está começando, assim como o Diego disse, não consegue já de cara, que eu falei 9, né? Começar com 9 indicadores, né? Qual que é o caminho que você acredita que é mais interessante para as marcas e empresas que têm uma operação de atendimento ao cliente para elas começarem a medir e irem evoluindo? Bom, igual vocês falaram, né? É muita métrica e às vezes isso pode confundir, né? No início, assim, principalmente de uma operação. Então, quando a empresa está começando, ela tem que ir aos poucos mesmo, né? É um passo de cada vez. Então, aí você pode perguntar, mas beleza, mas qual métrica que eu preciso escolher, né, para começar? Bom, eu diria que, primeiro, você precisa começar com as métricas de satisfação e experiência, né? Que são, principalmente, CSAT e NPS. Por que eu falo isso? Porque, pelo que eu venho observando, essas métricas elas são mais importantes do que as outras, porque elas trazem insights dos seus clientes que vão te ajudar a já corrigir qualquer problema que venha a aparecer na sua operação. Então, as outras métricas, por exemplo, o tempo médio de atendimento, né, FCR, etc., elas são importantes, obviamente, mas elas são muito específicas. Então, para você já começar de uma maneira mais ampla, eu recomendo sempre já começar com essas métricas de experiência e satisfação, né, que é CSAT e NPS. Agora, é lógico que à medida que a operação vai amadurecendo, né, a empresa vai amadurecendo também, aí se torna bastante importante monitorar as métricas relacionadas a tempo, porque o tempo ele faz muita diferença no atendimento, né, na percepção dos clientes, para quem está sendo atendido. Então, quanto mais rápido você atender melhor, quanto mais rápido você responder melhor,
Então, passar a monitorar, no segundo momento, essas métricas de tempo, né, por exemplo, o tempo médio de atendimento, etc., principalmente FCR também, você já consegue ter dados muito mais relevantes, né, para uma operação de atendimento mesmo. Mas é o que eu falei, né? As métricas de experiência e satisfação, elas são mais úteis no primeiro momento, porque você já consegue perceber muita coisa ali relacionada a tudo, né? Porque, por exemplo, o NPS, ele é uma métrica genérica no bom sentido. Então, por exemplo, você pode aplicar o NPS ali, não especificamente para o atendimento, mas para a sua operação inteira, né? Para a experiência como um todo, porque esse é o objetivo inicial do NPS, né? O objetivo original dele. E aí, com base nisso, com base na experiência como um todo, você já pode coletar vários insights ali sobre vários pontos diferentes da jornada do seu cliente. Então, acaba não sendo nem só especificamente sobre atendimento, né? Você pega sobre a experiência toda. E aplicar essas métricas é muito fácil, né? O NPS e CSAT principalmente, porque você não precisa de fazer nenhum cálculo mirabolante, nem nada do tipo, né? Basta você identificar aí qual ponto da jornada que eu vou impactar o cliente com a pesquisa e por onde que eu vou coletar essa opinião, né? Seja por e-mail, ou seja por um software ali já embarcado, né, direto no chat, ou um SMS, né, o que seja. Então, é só você disparar a pesquisa, né, saber o momento exato ali e coletar. Então, a análise é muito fácil, né, é muito simplificada. Né, não que ela seja rasa, ela pode ser bem profunda, mas ela é bem simples de ser feita. Então, o NPS tem essa grande vantagem, né, de ser bem simples de ser aplicado e de ser analisado também, o que já facilita bastante para uma empresa que está começando a sua operação. E a gente falou agora da CSAT e da NPS. Diego, qual que você acha que a gente pode listar como os principais benefícios de medir cada um deles, né? O que o NPS e o CSAT podem trazer nesse primeiro momento, como o Igor falou, né? Já dá para dar um panorama geral, né, de tanto a satisfação com o atendimento específico ou algum processo, né, com a CSAT, ou a NPS, quando a gente fala da experiência como um todo da marca. Como que você listaria alguns benefícios? Legal. Bom, eu sou bem reticente em fazer pesquisa torta e direita, né? Eu gosto de pensar muito no objetivo que a gente tem com ela, né? Qual que é a premissa, né? Por que a gente está fazendo essa pesquisa? Eu acho que é a pergunta que a gente tem que sempre fazer. Por quê? Principalmente o NPS, ele tem se tornado no Brasil um motor, às vezes, de comissionamento, de uma nota para a empresa. Cara, não faz muito sentido. O CEO coloca aquilo ali como um negócio que pune as pessoas, né? Então vira um número mais negativo do que positivo em muita empresa, porque a gente não está usando da maneira correta, né? Então, eu gosto muito de usar, né, como o Igor falou, assim, no início da operação, usar o CSAT transacionalmente em coisas que a gente está testando, coisas que a gente precisa melhorar, que a gente já surge a hipótese, né? Então, o CSAT é uma métrica transacional por isso mesmo. Você vai pensar quais são as transações mais importantes, né? Então, terminei um onboarding, o cliente fez uma compra, ele entrou na loja, saiu, né? Ele saiu de um evento, depois de uma semana que ele foi no nosso parque de diversão, ele recebeu. Então, assim, são transações. E elas dizem muito sobre coisas práticas que você precisa fazer, né? Então, o cliente vai lá e dá um feedback sobre a experiência na compra. Se a nota não estiver sendo boa, né, a média não estiver boa, você sabe que você precisa fazer uma correção, né? Então, para a parte mais tática, ali, operacional, é muito relevante usar o CSAT. E aí, uma outra métrica transacional que é o CES, né, que é bem co-irmão ali do CSAT, ajuda da mesma forma. Então, por exemplo, a gente precisa de um projeto para melhorar X funcionalidade, né? Tem uma funcionalidade aqui da Mel que a gente precisa mudar, que eu acho que a gente precisa melhorar. A gente não pode ir só no achismo, a gente precisa perguntar para o cliente se aquela nova versão está melhor, ou se a versão antiga, se eles gostam, né? Então, eu acho que esse é o maior benefício de ter pesquisa transacional. Já o NPS, né, para quem já leu lá a pergunta definitiva 2.0, ele fala bastante, né? Putz, é uma pergunta, é uma pesquisa muito relevante, que vai dizer muito sobre a empresa, sobre o relacionamento, sobre, como o Igor falou, é uma métrica de experiência, então vai medir muito a experiência do cliente ali, e ela não pode ser jogada nas costas de um setor, como é o suporte, o atendimento,
ou CS, ou CX, ela tem que ser vista muito como um motor de crescimento, né? Ela traz mais insumos comerciais e de marketing, do meu ponto de vista, do que o próprio atendimento. Por quê? Ela está avaliando todo o relacionamento que o cliente está tendo com a empresa, ou seja, é produto, é vendas, é o atendimento, o layout, né, o design, a comunicação nas redes sociais, tem muita coisa envolvida. Então, e é para isso, né? A pergunta ela já fala, né? Quando a gente fala de pesquisa, não pode ter viés. Então, se você está tentando ver a satisfação e a pergunta está falando se você indicaria, eu acho que você está confuso, né? A pessoa está confusa ali. Então, putz, é uma marca está perguntando sobre indicação, se ele indicaria. A indicação, quando ele dá uma nota 9, uma nota 10, é porque ele está em êxtase mesmo com a marca, né? Ele gosta muito da marca. Então, o relacionamento dele está muito forte com a marca. Não necessariamente, às vezes ele está com um probleminha ali no atendimento, não gosta muito do suporte, mas ele, na entrega geral, ele está gostando bastante. Eu vou dar um exemplo. Sei lá, eu gosto muito da Heineken, gosto muito de tomar uma cerveja Heineken, mas eu estou infeliz com o valor dela nos últimos meses. É uma insatisfação minha. Se eles me perguntassem, fizessem um CSAT sobre o preço, eu ia falar R$6 uma long neck, não faz sentido. Mas o relacionamento que eu tenho com a marca, toda a construção que eles fizeram no histórico, com Champions League, né, esportes, tá, em geral, a embalagem, que eu gosto muito, o meu NPS está muito alto, né? Então, são perguntas diferentes para objetivos diferentes. Né? Entendi. E para a gente aplicar isso, a gente precisa, né, qualquer métrica de metodologia, né, a gente precisa coletar dados e a gente precisa também estruturar para ter a percepção correta, né, do que aqueles dados querem dizer para a nossa empresa e para a nossa operação. Igor, a gente precisa de tecnologia para isso? Como que as empresas precisam se estruturar para coletar esses dados e conseguir tirar conclusões dos seus processos? Eu digo que a tecnologia ela é essencial. Não importa o seu estágio de maturidade, né? Se você está começando agora ou já faz isso há 20 anos. Tem que já começar, né, com um software, pelo menos. Porque só na planilha de Excel não vai rolar. Até pode rolar no início, mas depois você vai se embolar. Eu já passei por isso, inclusive. Então, eu sempre digo que o ideal é você começar com um softwarezinho. Mesmo que seja uma versão gratuita ali, né, inicial, simples, né, para aquele momento, mas ela já vai te ajudar a deixar seus dados estruturados desde o princípio. Bem organizados, né, bem à disposição de quem precisa ter acesso a eles e tudo mais. Então, você já começar com um software para analisar isso é o ideal, né? Igual eu falei, tem muita versão gratuita aí que dá para começar usando, né? Tipo Typeform, SurveyMonkey, e esses grandes aí sempre tem uma versão gratuita que já quebra um galho do início. Então, só que é lógico, né? À medida que sua operação for evoluindo e amadurecendo, aí você passa para uma versão paga que é muito mais robusta, muito melhor também, obviamente. Mas a tecnologia ela é essencial porque, além dessa facilidade, né, dos dados sempre bem organizados e tudo mais, ela permite integrações, né, entre os seus softwares. E isso é importantíssimo na hora de monitorar a experiência de cliente. Porque a experiência, né, a jornada do cliente, por exemplo, é dinâmica, né? Ela tem cliente passando por ela a todo momento. Então, para você conseguir manter o seu monitoramento, né, lado a lado com a experiência dos seus clientes, né, aqueles que estão consumindo de você a todo momento, você precisa de tecnologia, porque senão, dependendo da escala da operação, se torna realmente impossível de fazer na mão. Então, você precisa de tecnologia para fazer uma integração e conseguir atacar todos esses pontos facilmente e no tempo do cliente, né, sem perder o time ali da experiência dele e tudo mais. Então, por isso que a tecnologia é realmente imprescindível, né? Não tem como a gente falar de uma gestão de alto nível se você está só usando ali Excel, né, e planilhazinha, né? Não tem como. Então, por isso que eu sempre falo que um softwarezinho, ainda que gratuito, ele é essencial desde o princípio da operação. E só para deixar claro aqui, qual que é a diferença, né, da CSAT para a NPS, né? A CSAT é aquela pergunta, né, aquela pesquisa que a gente faz logo após ou um determinado processo ou determinado atendimento, né, para saber o quanto você está satisfeito
com aquele atendimento, com aquela compra, com aquele processo, né? Então, o ideal é que ela seja feita logo após, né, o cliente ter passado por aquilo. Já a NPS, eu queria ouvir de vocês, né? Como ela é uma nota geral, né, de experiência com a marca ou com a loja, né, com a empresa, de quanto em quanto tempo uma empresa precisa verificar a NPS, né? Porque tem gente que diz que é anual, tem gente que diz que é mensal, tem metodologia que fala que é semestral. Qual que é a opinião de vocês sobre a periodicidade da NPS? Vai lá, Igor, você é PhD aí no assunto. Bom, de acordo com o livro lá, a Pergunta Definitiva, né, do criador do NPS, o Fred Heikel, são 90 dias. Então, teoricamente, a cada 90 dias, você tem que impactar o seu cliente com a pergunta de NPS. Mas isso, muita gente confunde, né, isso com fazer pesquisas de 3 em 3 meses. Mas não é isso. Não é isso que eu estou falando. As pesquisas, como eu falei na pergunta anterior, né, elas têm que ser feitas constantemente, porque tem cliente passando pela sua jornada o tempo inteiro, né? Então, tem cliente terminando a compra agora, tem um cliente conhecendo a sua empresa agora, então, né, tem gente passando por todos os pontos a todo momento. Então, a pesquisa ela tem que impactar aqueles clientes, né, que já foram impactados há 90 dias atrás, depois de 90 dias, com uma nova pesquisa. Então, essa é a teoria do NPS. É claro que eu já vi empresas que adaptaram essa regra de acordo com o modelo de negócios delas, porque para elas não fazia sentido monitorar a cada 90 dias, então eles estudaram lá e perceberam que poderia fazer por um período menor, por exemplo, 45 dias. Então, acaba sendo, né, caso a caso, mas, via de regra, a cada 90 dias você tem que impactar aquela pessoa ali com o seu NPS. Agora, por que é 90 dias? Primeiro, para evitar o que a gente chama de fadiga de pesquisa, né, que é encher o saco da pessoa ali com pesquisa demais. Então, de 90 a 90 dias, a gente já considera um período razoável para não incomodar o cliente. E o segundo motivo é que esses 90 dias é considerado um tempo já adequado para qualquer mudança ali no processo surtir efeito, né, ser refletida na experiência ali que o cliente vivencia. Então, por exemplo, se você faz uma pesquisa de um dia para o outro, né, em dias seguidos para uma mesma pessoa, não dá tempo de mudar a experiência, então não faz nem sentido. Né? Você vai coletar praticamente a mesma opinião 2 vezes, então não adianta de nada. Então você tem que esperar um tempo para a experiência do cliente realmente sofrer alguma modificação, para aí você avaliar novamente depois desse período. Boa, eu concordo bastante e eu acho que esse ponto que ele falou, né, de você avaliar se aquilo ali está servindo para o seu negócio é muito relevante, né? Eu consigo mudar alguma coisa em 3 meses, né? Tem gente que dispara mensalmente e não muda nada, fala, putz, porque o cliente recebe a pesquisa e fala assim, putz, eu vou responder de novo, sendo que eu já dei um monte de feedback, escrevi um textão aqui e ninguém não mudou nada, né? Todos os pontos que eu falei ali, ninguém deu nenhum feedback. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai responder mais, né? Daí o pessoal vem e fala, como que aumenta o engajamento na pesquisa? Como que você está fazendo? Mensalmente. Como que você está dando feedback? Não dou. Então, putz, está respondido, né? Então, eu acho que é muito de entender o seu business, né? Entender como o seu cliente prefere e como que isso vai ser mais eficaz para o seu negócio. É a mesma coisa do formato, né? Qual que é o meio, né? Se é e-mail ou se é por SMS, né? WhatsApp, sei lá. Vai muito do seu cliente, né? Putz, eu quero disparar uma pesquisa no meio do Rock in Rio, vou ter que disparar por SMS, vou ter que disparar por WhatsApp, sei lá. Ninguém vai abrir o e-mail aqui no meio de um evento desse tamanho, né? Então, vai de você entender muito bem seu cliente, né? A gente atendeu um cliente que era do mercado agro, e ele falou assim, cara, não tem como eu me comunicar, porque a gente estava sugerindo que ele disparasse pesquisas in-app, né, dentro do software. E ele falou, cara, meu cliente, ele usa, sei lá, 2 vezes por mês o software, né? Ele só quer ver o resultado lá, né? O importante da comunicação é o WhatsApp, né? Então, porque muitas vezes ele tá no meio da fazenda, né? Em cima do trator, como que ele vai responder? Então, é entender muito bem sua persona, entender como que ele quer ser impactado e qual que é essa cadência aí, né? Que o Igor falou. Eu acho que 4 ali por ano é bem relevante, você vai conseguir ter
ter bons indicadores. Eu gosto muito de falar para os meus clientes SaaS, que fala, putz, quando que vai renovar? Mês 12? Beleza, então mês 9 tem que sair, né? Porque se sai ali um detrator no mês 9, você tem ainda 90 dias para você recuperar aquele provável churn, né, do cliente de não renovar. Então, eu gosto bastante também dos 90 dias, porque dá esse tempo hábil, né, para tomar a decisão, seja para um promotor ou para um detrator. E aí, eu sei que eu falei que as perguntas iam para o final, mas o pessoal no chat aqui está fazendo pergunta bem específica. E aí eles estão perguntando por que o NPS é de 1 até 10 e se ele pode ser de 1 até 5. Bom, essa escala de 0 a 10, na verdade, né, porque o NPS é de 0 a 10, ela foi padronizada lá no artigo, né, que deu origem ao NPS, depois no livro também, Pergunta Definitiva e tudo mais. Ela foi escolhida de 0 a 10 basicamente por um simples motivo, que é a escala que a gente está acostumado aqui, pelo menos no Ocidente, né? Por exemplo, dar nota na escola é sempre de 0 a 10, a gente já está acostumado com esse formato já há muito tempo. Então, esse formato foi padronizado lá pelo Fred Heikel, né, por causa dessa facilidade, né, pela familiaridade já. E se pode ser de 1 a 5, assim, sendo chato, né, não pode não, porque o NPS ele é padronizado e de 0 a 10, né? A gente não pode mudar a escala, porque dessa maneira a gente acaba mudando ali, querendo ou não, a proporção de cada nota para cada perfil, né? Porque a gente sabe, tem os neutros, promotores e detratores, né? Cada um tem a sua quantidade de nota ali, a sua proporção bem definida. E isso aí, o Fred Heikel, ele não tirou do sovaco dele, né? Ele fez vários testes lá durante mais de 2 anos, se não me engano, assim, testando na prática e observando o comportamento dos consumidores, né? E a partir do comportamento, ele definiu a teoria. Então, a gente não pode simplesmente chegar e mudar, né? Aplicar de outra maneira. Eu já vi muita empresa grande aí usando o NPS de 1 a 10, né? Pode parecer uma bobeira, né? Sendo cri-cri, né? Tirando a nota 0, mas não. Você está mudando aí a proporção de notas, né? Você tirou uma nota detratora. Então, querendo ou não, você mexeu aí no balanço ali das coisas, né? Então, é isso aí. Ou seja, não é nem de 1 a 10, é de 0 a 10, né? De 0 a 10. E aí também perguntaram sobre a CSAT, se ela tem que ser feita de 1 a 5, se a escala é de 1 a 5. O CSAT, ele não tem padrão. Então, você pode aplicar, assim, da maneira que você achar mais conveniente. É mais comum, né, usar lá de 0 a 10, né? Mas o CSAT ele pode ser usado até com joinha para cima, joinha para baixo, estrela, né? Isso tudo é CSAT, no fim das contas, né? Então, o CSAT você pode fazer do jeito que você quiser. E um ponto relevante também que eu gosto de falar, assim, é que se você quer criar uma pesquisa sua, tá aberto também, né? Se quiser montar uma pergunta nova, você pode criar. Só que você tem que ter um objetivo muito claro. Isso que o Hugo falou sobre o NPS eu acho muito importante, que eu acho que para eles, como é para mim, um monte de gente pede benchmark, né? Benchmark de NPS para padarias, né? O pessoal super específico. E um jeito de você conseguir comparar é você respeitando a metodologia, né? Então, eu acho que tem isso também, que depois você vai conseguir comparar com seu colega, ou então pedir aí, ver artigos americanos, alguma coisa assim, para comparar de alguma forma. Exatamente. E aí, eu tenho uma pergunta minha para vocês, antes de abrir para o pessoal que mandou as perguntas por e-mail, né? A gente falando de pesquisa, hoje a gente é bombardeado, né? Então, a gente teve uma ligação com o banco, já chega SMS, e-mail, toca o telefone, quase alguém bate na sua porta para perguntar se você está feliz. O quanto vocês acham que as pessoas vão se acostumar ou já estão acostumadas e estão dispostas a responder essas perguntas, a essas pesquisas? Eu acho que assim, o que importa é sempre o estímulo, sabe? Qual estímulo você está dando para o respondente? Vou voltar no exemplo da Heineken. Eu tenho um estímulo, eu gosto muito da marca, né? Então, eu teria prazer de responder para a Heineken.
gosto muito da Disney. Você tem prazer de responder uma pesquisa da Disney. Então esse é um estímulo básico que pouquíssimas empresas conseguem, ainda mais os B2B. Eu acho que é quase impossível alguém amar uma marca B2B. Então, tirando isso, você vai ter que ter outros estímulos. Aí tem um estímulo ruim, que é a pessoa tá com raiva. Ela tem um estímulo de ir lá e responder porque ela tá brava com o seu atendimento, com a experiência que ela tá tendo. Então ela tem esse estímulo. Ou ela tá adorando, tal, tá conseguindo, você tá gerando muito resultado para ela, tal, então precisa de estímulo. Aí tem uma outra forma, um outro caminho, que é você gerar um estímulo proposital, né? Então, um desconto, um brinde, um acesso a alguma coisa exclusiva, né? Então, tem outros formatos. Então, eu acho que é sempre testando o que gera mais engajamento, mas eu acho que é sempre prestar atenção em qual estímulo que você está gerando. O próprio e-mail, né? Eu lembro, a gente conversei com o Tomás uma vez também, ele falou, cara, o e-mail tem que ser muito bem escrito, né? Como a gente usa no marketing, né, Virginia? No marketing você pensa muito na copy, no título do e-mail para a pessoa abrir o e-mail. Então, na pesquisa é a mesma coisa, né? Qual que é o estímulo que você está dando já no copy do e-mail, né, no texto do e-mail, para aquele usuário responder ou não a pesquisa. Né? Eu concordo totalmente. Igual você falou, Virginia, tem pesquisa vindo de todo lado hoje, né? E, tipo assim, eu entendo totalmente o lado das empresas, mas eu entendo também o lado dos clientes, né, que se sentem incomodados. O lado da empresa, beleza, a gente quer entender, né, exatamente como é que está a percepção do cliente e, para isso, né, a gente usa as pesquisas, mas, realmente, não tem como responder a tudo, assim, a gente não tem nem vontade, né, de responder tudo. E aí, concordo 100% com o que o Diego falou, que a empresa ela tem que conhecer seus clientes de tal forma que ela saiba exatamente como abordá-los ali de uma maneira mais agradável possível e mais convincente, né, entre aspas, possível também, né, para conquistá-los a responder a pesquisa. E aí, parte do estímulo mesmo. Mas, recentemente não, há alguns anos, um dos coautores lá da pergunta definitiva escreveu um artigo também, lá para Harvard Business Review, que o título era Sometimes You Don't Have to Ask. Então, às vezes, você nem precisa perguntar. Então, ele traz nesse artigo um case da Didi, né, que é o Uber lá da China, que eles começaram a fazer pesquisa de NPS, mas só com previsão de comportamento. Então, eles não faziam pesquisas ativas assim, com as pessoas, mas observando o comportamento delas, né, as condições das corridas e tudo mais, eles deduziam o NPS daquela corrida. Então, eles nem chegavam a incomodar a pessoa ali, entre aspas, né, com uma pesquisa. Então, eu acredito que o futuro vai ser esse, né? Vai ser observar mesmo o comportamento, usar os dados todos aí que a gente tem disponível, né? A famosa Big Data, né? E usar os dados para tornar a experiência mais fluida ainda, né? Sem essas intromissões no formato de uma pesquisa. Observar mais, né? Observar o que seu cliente está fazendo, quais são os hábitos dele, as atitudes que ele faz, do que perguntar. O Murilo ali até perguntou sobre tendência, sobre viés, assim, eu acho que é bem esse ponto, assim, de... Sempre vai ter viés, algum viés vai ter na sua pesquisa, assim, e aquilo que eu falei, você está entregando um monte de coisa para o seu cliente, aquele momento ele está bravo, você manda a pesquisa. Ele fala, nossa, é agora mesmo, né? Então, isso, ele está enviesado, né, por um sentimento que ele tem naquele momento, amanhã pode ser que ele já não tenha mais. Então, sempre vai ter o que eu gosto de pesquisa, assim, para falar, putz, a pesquisa declarada, né? Vamos ter um volume maior, né, para diminuir os atritos, né, os outliers ali. Então, eu prefiro, Murilo, que tenha um maior volume, mesmo que tenha um estímulo ali que ele faça meio que na preguiça, mas que ele, né, e aí... a construção do questionário é muito importante, né? Você fazer um questionário rápido vai diminuir essa tendência que você falou, né? O viés. Né? A Track tem isso, né? Joga no e-mail lá e você responde já no e-mail. Você abriu, você fala, pô, já estou aqui, vou responder. Aí você clica lá e já está respondido. Então, eu acredito que o que tira mais o viés é um questionário bem feito, uma pergunta bem feita, e que não seja aquela pergunta do Uber, né? Tem como você dar 5 estrelas para mim e tal? Aquela pesquisa mais enviesada do planeta, aquela pesquisa do Uber lá, aquele CSAT, e que com certeza impacta muito no negócio deles até hoje. Né?
O Murilo até falou aqui de uma rede de restaurantes que muita gente conhece, que eles passam a pesquisa, né? Eles te dão e já vem um brindezinho ali. Se você responder, você ganha ali uma porçãozinha, né? E daí ele perguntou: será que isso não deixa o cliente enviesado? E aí, só para lembrar, se você responder, você já ganhou, você não precisa avaliar bem. Tem essa também, né? Tem gente que acha que precisa avaliar bem porque está ganhando. Não. É uma cortesia que você ganha, mas você não precisa avaliar bem. Você acha que o pessoal responde positivamente porque está ganhando algo em troca? Vocês acham? Olha, a gente sempre bate bastante nessa tecla, né? Principalmente nos cursos lá de NPS que a gente dá, o pessoal sempre tem essa dúvida. Mas eu não vou estar aí comprando uma nota, né? Mas é aquilo que você falou, Virgínia. A gente tem que oferecer ali aquele benefício para qualquer pessoa, independente da nota que ela dê na pesquisa. O que a gente observou lá na Track é que esse bônus não influencia tanto assim, não, como a gente pensa. Então, dos dados que a gente vem observando aí, sei lá, há vários anos, né, vários consumidores pesquisados aqui no Brasil, claro, né, vai ter aquela pessoa ali que vai dar uma nota qualquer ali, uma nota positiva só para ganhar, claro, né, mas é como o Diego falou, num pool muito grande de opiniões, isso acaba sendo diluído e aí prevalece mesmo a realidade, né, a nota ali que vai realmente refletir o que você está criando ali para os seus clientes. Então, eu acho que não precisa se preocupar com isso, né? Pode oferecer ali um brinde, um benefício qualquer ali como parte de uma estratégia de aumento de taxa de resposta, assim, sem problemas, né? Porque no longo prazo e numa amostragem cada vez maior, na quantidade cada vez maior de opiniões, isso aí vai se tornando irrelevante, né? Esses outliers. Sim, então, agora eu vou aproveitar, né, que a gente já entrou nas perguntas, e eu vou fazer as perguntas do pessoal que mandou para a gente por e-mail, né, com antecedência. E tem uma aqui bem específica, mas eu quero a ajuda de vocês aqui para a gente ajudar o Douglas Alves. Eu vou ler a pergunta dele. Não adianta ter dados se você não sabe de onde eles vieram, para depois não entender se algo está fora do lugar. O quão técnico o CS Manager ou o líder, né, de atendimento, o quão técnico eles precisam ser em relação a saber sobre integrações, banco de dados, programação, para conseguir desempenhar esse papel de análise no dia a dia e entender se está tudo funcionando. Entenderam a pergunta? Assim, o quanto eu sou CS Manager, preciso manjar de tecnologia para ler esses dados aqui das pesquisas. Boa. Bom, falando, eu acho que é uma pergunta mais de carreira, assim, do que técnica, né? Falando da carreira de CSM, você tem esse caminho de dados que geralmente, né, o time de marketing, vendas ou CS sempre tem um ali que fala, putz, sabe aquele engenheiro que caiu ali de paraquedas, aí você fala, putz, você gosta de dados, você gosta de Excel, então começa a fazer aí, né? Daí o cara vai fazendo. Quando ele vê, ele já virou um Ops, né? Ele tá lá quase do lado do CEO lá, porque o CEO adora sempre esses caras de dados. Então, é uma opção de carreira, né? Então, se você tem aptidão, se você gosta disso, beleza. Agora, o CSM em si, ele não precisa ser um cientista de dados, mas ele precisa ser analítico. Ele precisa conseguir ler os dados, né? Então, a track lá do Igor vai mandar os dados lá, daí vai filtrar na carteira dele e vai falar, caramba, o NPS da empresa é 80 e o meu tá 60, né, da minha carteira. Então, isso que ele tem que buscar, né, saber como que a carteira dele, qual que é a saudabilidade da carteira dele, mas não necessariamente ele precisa criar os dados, fazer o data lake, né, e começar a estudar Python. Se for esse o objetivo dele, perfeito, melhor, com certeza o líder dele vai adorar, mas se não for, não tem problema não, ele só precisa ser analítico, né? Então, fazer as ações com a carteira dele, com os clientes dele, baseado em dados, né? Eu penso exatamente assim. Não é essencial que você saiba programação, né, igual o Diego falou, Python, R, etc., né, de tudo aí de data science. Não precisa. Mas você tem que ter pelo menos um pezinho ali no BI para você conseguir extrair o máximo de valor ali dos dados, né? Mas ter conhecimento técnico a fundo, assim, eu realmente acho que não é essencial, não. Então, tá respondido aí, Douglas.
Agora a gente vai para a pergunta da Daniela Ressia, que é por onde eu começo para aprender sobre métricas e como usá-las em CX, né, em Customer Experience? Bom, tem um monte de curso aí de Customer Experience, né? Tem a própria CS Academy, que tem cursos excelentes da área. Tem lá a Track também, a Universidade da Track também tem curso. Mas se quer começar com uma coisa gratuita mesmo, começa a ler artigos, né, da internet. Por exemplo, já vi muita coisa muito boa no blog da Rock Content, por exemplo. E todas essas empresas, né, que trabalham, né, com softwares da área de atendimento, por exemplo. A própria Neo Assist já consome muito conteúdo também. Então, tem muita coisa gratuita, né, para você iniciar, e aí para dar um segundo passo, aí você já pode partir para um curso pago, assim, né, que aí você começa a pegar ali mais ou menos na operação no dia a dia, né, na vida real, como é que seria. Boa, exatamente isso. O YouTube, os artigos, eles são conteúdos isolados, né? O que você vai ver num curso é a organização, o benchmark, geralmente do professor, que ele vai trazer muita informação de mercado, né? O Will traz as coisas que ele vê na Track, eu trago as coisas que eu vejo aqui nos nossos clientes. E no final a gente bota a galera para trabalhar, né? Então você vai lá e vai fazer um workshop mesmo, você vai colocar a mão na massa. Então é isso que vai mudar. Assim, se você for autodidata e conseguir se organizar, né? Fazer um plano de estudos legal para buscar as coisas na internet, tem praticamente tudo, né? Eu estudo muito artigo, né? Quando eu vou atender um cliente aqui, o cliente fala, putz, eu olho lá o modelo de atendimento do cliente, é super tech touch, no mercado que eu nunca trabalhei, eu vou no Google, vou buscar as coisas no Quora, no Reddit, se alguém já escreveu alguma coisa, em fóruns e tal. É assim que eu estudo também, né? Então, não tem um curso sobre algo muito específico, sobre o seu negócio, né? O pessoal vem e fala assim, faz um curso só high touch e tal. Cara, tipo, quantos ingressos eu vou vender, né? Por ano, né? Para falar só sobre o modelo enterprise, só sobre high touch. Então, geralmente o curso vai te trazer uma visão geral. Você vai ter que trazer o seu negócio para trabalhar ali, né? Você vai ter que trazer o seu case também, as dúvidas e tal, para você conseguir coletar bastante informação, né? Mas com certeza hoje a democracia do conteúdo está muito grande. É isso aí. Agora a gente vai para a pergunta do Regis, e ele pergunta: por que a maioria das empresas só levam em consideração usar a métrica NPS para medir a satisfação dos clientes? Bom, boa pergunta, né? Pois é, se tem empresa que faz isso, está errado, né? Pelo menos na minha opinião, porque, beleza, o NPS ele é poderoso, é valioso, mas sozinho ele não faz milagre, né? E tem muita gente que realmente acredita nisso, que acha que, beleza, vou começar a medir NPS agora, semana que vem minha realidade já mudou. Jamais, né? Nunca que vai ser assim. Então, até porque o próprio NPS ele já depende de uma cultura de customer-centric, né, para ele funcionar mesmo. E é como o Diego falou lá no início também, que muitas vezes as empresas enxergam o NPS como um número ali para colocar ele na parede do CEO, para ele ficar vendo todo dia, e pronto. E NPS nunca foi feito para ser isso, né? O objetivo dele é trazer insights para que você coloque a mão na massa e consiga realmente aprimorar a experiência que você cria para os seus clientes. Então, se a empresa utiliza o NPS só como um indicador, né, puramente, está errado. E está mais errado ainda se usa ele sozinho, porque o NPS ele é feito também para ser cruzado com outros indicadores, principalmente indicadores financeiros, porque como o NPS ele trata, né, da experiência do cliente como um todo, né, originalmente, a experiência está intimamente ligada ao retorno financeiro também, né? Então, ele pode e deve ser cruzado com outros indicadores, como, sei lá, ticket médio, o LTV, né, e tudo mais, para ele trazer mais valor ainda para as análises, né? Então, bom, as empresas, resumindo, né, as empresas que usam só NPS estão erradas, né? O ideal é cruzar com outros e jamais ficar só no NPS idolatrando ele, achando que ele vai mudar a sua vida, né? Isso não vai acontecer, né? Mas é isso. Boa. E eu acho que a gente abrasileirou o NPS, eu acho que nenhum lugar do mundo é feito assim, torta e direita, e o negócio martelando do jeito que a gente está falando aqui.
E eu acho que o nosso papel, né, aqui da Mel, da CS Academy, da Track, é mudar isso, né? A gente falar, né, como esse conteúdo aqui que a gente está fazendo hoje, e das pessoas que estão assistindo a gente também, né? Levar isso para casa, falar assim, putz, ó, a gente está usando muito NPS, é alto caminho, né? A gente precisa revisar, do que ficar ali conivente com isso, né? Eu acho que alguém, não sei quem, mas alguém falou e os CEOs adoram essa métrica, e aí muita gente é cobrada e até comissionada por isso, que é um crime, né? E indo nessa linha ainda das pesquisas, né, com o cliente, eu vou para as perguntas no chat, que tem umas perguntas bem interessantes aqui. O Judson de Melo Bandeira pergunta, em que cenários vocês consideram a pesquisa invasiva? Por exemplo, antes de solicitar um serviço, o cliente é obrigado a responder algo, né? Pelo jeito, ele já passou por alguma situação assim, né? Que até antes de ser atendido, você precisa responder. O que vocês acham disso? Eu acho, assim, do jeito que ele está falando aí, né, antes de solicitar um serviço e tal, eu não acho legal, não. Ela não pode ser impeditiva, né, não pode bloquear uma ação, né. Aqui na CS Academy, quando a gente termina os módulos, eu vi que tem alunos nossos aqui, a gente termina e fala, você quer o material? Então responde a pesquisa, né, esse é o nosso estímulo. Mas ele já teve toda a experiência, já vivenciou, e é uma opção dele. Amanhã ele vai entrar no próximo módulo, ele vai ter acesso, né. Agora, bloquear o acesso, aí eu acho péssimo. Tá jogando contra a experiência, não a favor, né? Exato. A própria pesquisa, ela já é um atritozinho, né, que a gente traz para a vida do cliente. Então, a gente tem que diminuir ao máximo esses atritos, principalmente na pesquisa, né, para tornar sempre a experiência mais fluida. Então, se ela está, igual como o Diego falou, se essa pesquisa está bloqueando o progresso ali do cliente, né, ele avançar, está completamente errado. Então, está respondida também a pergunta da Letícia, né, que ela perguntou que às vezes tem chat, né, que você só consegue sair do atendimento se você responde a pesquisa. Então, já está respondido. Você não pode, né, atrelar uma ação, né, impedir o cliente de fazer alguma coisa por conta dele responder ou não a pesquisa. Isso. Essa funcionalidade quem criou é um bandido. Nossa! Viu? Fiquem ligados aí, quem faz isso, pare de fazer já. Não, o errado não está nem o cliente da plataforma, é a empresa que criou essa funcionalidade. Você não pode fechar o chat, é ruim, porque até em telefone, né? Você fala com a empresa de telefonia, você fica lá meia hora e fala, daí no final a pessoa ainda te pergunta. Você pode responder a pesquisa dela, dispara, né? Então acho que tem que ser algo muito opcional, né? Tem que pegar mais leve, né? Tem uma pergunta aqui da Gabriela Machado, que ela fala da opinião de vocês com relação a NPS transacional. Bom, o NPS, como a gente conversou aqui, ele foi criado originalmente para ser uma métrica relacional, ou seja, para medir a experiência inteira. Mas nada impede dele ser modificado ali sutilmente para ser utilizado como uma métrica transacional também. Então, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa do tipo, de uma 0 a 10, né, o quanto você indicaria o atendimento de fulano para outra pessoa, né, para um amigo ou familiar. Funciona. Agora, na minha opinião, é a melhor maneira de fazer isso? Não é. E eu acredito que nesses casos, né, no caso transacional, o CSAT funciona melhor, porque ele é mais direto, assim, já é muito utilizado, já é muito comum, e a gente pode deixar o NPS para o que ele foi criado mesmo, na minha opinião. Concordo totalmente. E aí, para encerrar aqui, eu vou fazer a pergunta, outra do Murilo, né? Que ele pergunta como que a empresa deve agir depois da pesquisa NPS, né? Se os detratores ou quem não está muito contente com a marca, se eles devem ser abordados, como que vocês acham que isso deve rolar? Esse processo aí, que a gente chama de fechamento do loop, né, que é a ação ali de você entrar em contato com a pessoa que respondeu essa pesquisa, para dar uma satisfação, para entender, etc., ele tem que ser feito, idealmente, com todos os clientes, independente da nota que ele deu. Então, promotor, neutro, detrator, tem que ter o loop fechado.
Agora, é claro que nem sempre é possível assim, fazer isso, operacionalmente falando. Né? Às vezes a empresa tem muito cliente e realmente não dá para fazer isso. Então, obviamente, os clientes que devem ser prioridade são os detratores, porque né, estão insatisfeitos, né, e tudo mais. E aí, com relação aos neutros também, eu sempre digo que os neutros eles têm que ser tratados como detratores também, porque é um cara que não está ali totalmente satisfeito com você, mas que pode até ser mais fácil de ser convertido para um promotor do que um detrator, né? Porque ele teve uma experiência ali mais ou menos, né? Alguma ressalva ele teve, mas não está totalmente perdido ainda. Então, tratá-lo como um detrator nesse momento, né, no fechamento do loop, pode ser uma boa prática, e aquela coisa, né? O ideal seria responder todo mundo, mas como geralmente não dá, então foca nos detratores, depois os neutros, depois os promotores. Os promotores, eu costumo dizer também que, caso ele não tenha feito nenhum comentário específico, né, ou reclamado de alguma coisa, porque pode acontecer, ou sugerido alguma coisa, você pode até disparar uma mensagem automática para ele. Né? Você não precisa fingir que é uma pessoa, não. Você pode deixar claro que é automático, que você está agradecendo pela participação dele, pela nota e tudo mais, mas que se ele quiser falar com você, você estaria disponível também. Então, nesse caso, você escala a sua operação, né? Você age ali automaticamente, mas não deixa aquela pessoa desamparada. Boa. Eu queria adicionar também que, como o Igor falou, né, que colocar o NPS na jornada é muito relevante, até por isso, porque se você dispara, por exemplo, chegar no mês de julho, eu vou disparar para a base inteira de clientes de uma vez, você vai ter aquele volume gigantesco e você vai conseguir fazer esse fechamento de loop. Agora, se você coloca no terceiro mês do contrato, esse volume diminui um pouco, né? E você, todos os meses, você vai diluir isso durante o ano ali. Um outro ponto que eu queria falar sobre os promotores é que a pergunta do NPS é sobre indicação, né? Então, assim, se você tem um produto, né, um negócio que tem muita propensão e já tem muita indicação, né, sem você processualizar isso, o NPS pode te ajudar muito, né? As pessoas já estão falando que indicariam, né? Então, né, ela responde ali que indicaria e fala assim, pô, então indica aí pra gente, né? Me ajuda aí, né? Então, construir esse processo de referral também pode ser bem estratégico e pode trazer muita receita nova receita com um custo de aquisição super baixo para o negócio de vocês, né? E para encerrar, aqui tem um comentário, né, e uma pergunta depois da Mônica Silva, que ela pergunta que ela falou que assistiu uma live, né, e foi mencionada que aqui no Brasil a gente valoriza demais o NPS. Tanto é, né, Mônica, que perguntaram aqui que tem empresa que faz só a NPS e toma todas as decisões pela NPS e que o Igor e o Diego falou que isso está super errado. E se vocês já ouviram sobre isso e se vocês acham que aqui no Brasil a gente dá o valor errado para a NPS. Bom, sobre o mercado americano, eu realmente não conheço tão a fundo assim para saber se eles não dão tanto valor assim para NPS, né, e tudo mais. Mas o que eu posso falar do Brasil aqui, igual a gente já falou, é que realmente o NPS ele foi abrasileirado, né? E aí acaba meio que ficando, sei lá, comum demais, né? E aí acaba perdendo um pouco o valor, né? E aí as pessoas acabam usando errado, né? Acaba se perdendo muito conceito ali, né? Tanto é que a gente viu, né, que as empresas têm usado só NPS ou usado de maneira errada e tudo mais. Mas, assim, o que eu vejo do mercado lá fora, né, é que tem muita empresa utilizando NPS, é muito fácil de você conseguir benchmarks de NPS lá fora também, tanto é que tem sites gratuitos, né, você acessa e consegue ver o NPS de várias empresas, vários segmentos de mercado diferentes e tudo mais. Então eu acredito que não que a gente dê mais valor para o NPS do que lá fora, mas acho que a gente está usando errado, né, aqui, como a gente já comentou ao longo da live aqui. Mas, bom, pelo que eu conheço, o mercado é isso, né? Eu acho que depende do que é valorizar, né? Se valorizar é fazer certo, acho que eles estão fazendo melhor. As empresas lá, né, baixa um aplicativo
de qualquer coisa, compra um software de lá, eles se baseiam muito em pesquisa sobre uma funcionalidade muito específica. Então, eu acho que eles estão mais profissionais, assim, em pesquisa do que o Brasil. Se você vê pesquisa brasileira de massa, assim, é só acessar a NPS, né? Agora, quem faz pesquisa de persona, pesquisa de jornada, pesquisa de hábitos de atitude, são empresas enterprise, né? Então, só Nestlé, Samsung, Garoto, tal, que estão fazendo pesquisas para todos os touch points da jornada, né? Então, eu acho que a gente está há vários passos atrás, e se isso for valor, acho que o valor da pesquisa para o americano, desde do meio acadêmico, é muito mais relevante do que aqui. Então, é isso. Quero agradecer ao Diego e ao Igor por estar aqui com a gente. Foi uma verdadeira aula aí. A gente ficou falando mais sobre NPS e CSAT, porque eu acredito que é por aí que as empresas têm que começar, né? E aí, a partir, quando já estiver entendendo e conseguindo tomar medidas, né, a partir dessas métricas, aí sim ir incrementando. Então, muito obrigada, Diego. Um prazer ter você mais uma vez com a gente. Obrigado eu, Virgínia. Obrigado a todo mundo que estava aí com a gente. Obrigado, Igor, pela conversa aí. E espero vocês lá nos conteúdos da CS Academy também, quem está assistindo aí. Que está fazendo aniversário, hein? Então, fiquem ligados aí na CS Academy. Eles estão dando um monte de presente para a gente. Deu a louca no Diego e ele está dando um monte de presente. Então, aproveitem, até para quem perguntou sobre curso também, dá uma olhada lá, que é uma ótima escola para formação de gestores, né, de CS e CX. E, Igor, muito obrigada também pelo seu conhecimento super profundo aí em métricas, né, em cada uma delas, né, e até o que fazer depois. Muito obrigada, Igor. Pessoal, eu que agradeço. Igual eu falei, para mim é sempre um prazer conversar sobre esses assuntos, assim, de experiência, métricas, etc. Então, eu gosto bastante. Obrigadão, Diego, pelo papo. Obrigadão, Virgínia, pelo convite. Obrigadão, pessoal que assistiu também. Se quiser manter contato, me adiciona no LinkedIn, manda mensagem. Se tiver dúvida, só me chamar lá que eu converso na boa. E quem tiver também pesquisando ferramenta, né, para conseguir realizar essas pesquisas, procura a Track, né, que cá para nós a ANEEL usa Track, né, adoramos, então vai ser uma ótima aliada aí para ajudar vocês na estratégia, né, de ter essas pesquisas e ter os dados. Brigadão, Igor, brigadão, Diego. Agora eu vou para os... Tchau. Eu vou para os meus recados finais aqui, que a produção está aqui no ponto falando de tudo, que eu fiz uma promessa no começo do webinar e eu vou cumprir. Então, falando em pesquisa, a gente vai disponibilizar no chat aqui o link para você que quer dar a opinião de vocês e fazer sugestões. Avaliem, né, esse webinar para que a gente possa fazer mais webinars de temas relevantes e em formatos que vocês gostem. Então, quem quiser já preencha a pesquisa, senão eu vou mandar por e-mail também para todos vocês. E esse webinar, né, todo webinar a gente deixa disponível no nosso canal do YouTube. Provavelmente semana que vem a versão dele editada já vai estar no YouTube. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber tanto esse vídeo quanto todos os outros que a gente faz sobre atendimento ao cliente, CS, CX, né, que a ANEEL está sempre falando desses assuntos. E agora, o recadinho final que eu tenho é que amanhã a gente vai lançar um material. Na verdade, a gente vai lançar amanhã uma pesquisa que a gente fez em parceria com o E-Commerce Brasil, e a gente tem dados super fresquinhos sobre autoatendimento. Então, como que está o cenário do autoatendimento? Será que a galera gosta de autoatendimento? Confiam no autoatendimento? Será que eles checam depois que eles tiveram a resposta num chatbot ou numa FAQ? Então, quem está aqui vai poder clicar no link que o pessoal vai colocar no chat e vai baixar em primeira mão essa pesquisa, que só amanhã, durante o dia, a gente vai liberar para o mercado. Então, esse é um presente que a gente vai dar para vocês que estão com a gente aqui até às 18 horas. E também, não esquece de curtir e seguir a gente nas redes sociais,
Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, e a gente tem um canal no Telegram. Então, fiquem ligados. Tem como colocar aí o link do Telegram? Rapidinho, deixando a equipe louca. Então, eles vão colocar aí, ó, já colocaram a pesquisa. Baixem, divulguem e fiquem atentos ao que o pessoal está achando das ferramentas de autoatendimento. E cadê o Telegram, gente? Só para vocês saberem, o nosso canal do Telegram, ele é voltado para a comunidade de atendimento ao cliente, de experiência do cliente, e a gente sempre coloca conteúdos exclusivos no Telegram. Né? Tomei uma bronca essa semana, porque eu peguei um conteúdo, coloquei no meu LinkedIn, mas é só para dar um gostinho aí, para vocês entrarem na comunidade, porque a gente faz pesquisa por lá, e a gente também tem conteúdo inédito. Então é isso, estourei o horário. Mês que vem eu tô de volta. Espero vocês aqui. Um beijão, até o próximo.